Com muita alegria nós estamos aqui mais uma vez para fazer uma reflexão sobre as lições de Jesus. Nós pegamos no livro Deus Sempre uma mensagem de Chico Xavier que fala sobre reflete. Ante as provas difíceis, jamais te desesperes. A tempestade agora é o ar limpo depois. A pedra é pedra bruta, sem o buril que a fere. Silencia, trabalha e o melhor chegará. Se dispões de uma vela, podes banir a sombra. Não há mal que te alcance se confias em Deus. Eu achei muito interessante esse parágrafo que fala: se dispões de uma vela, podes banir a sombra. E essa vela aqui significando a luz do conhecimento. Então, se nós tivermos uma luzinha, um conhecimento mínimo que seja dos ensinamentos do Cristo, e que nós já estamos há milênios na Terra, somos criação divina há muitos anos, com certeza todos nós sabemos, conhecemos o Decálogo, que são as leis imutáveis que regem as nossas vidas. Então, se nós tivermos o cuidado de sempre permitir que essa velinha esteja acesa dentro dos nossos corações e nas nossas mentes, né, nós vamos conseguir sair dos nossos conflitos, dos nossos desafios, das nossas contendas. E o importante para que a gente possa começar a nossa lição, que é a terapêutica de emergência, é entender que nós precisamos estar conectados com Deus, que o nosso diálogo com Ele está muito raro. Nós precisamos conectar mais, sair da internet e fazer a conexão com a internet do céu, essa que permite que tenhamos um diálogo, um colóquio com Deus, com os emissários de luz, com as nossas testemunhas espirituais, com aqueles que nos antecederam e que já se encontram, né, numa situação melhor, lutando e orando e se empenhando para a nossa felicidade, né? Então, para isso, nós precisamos nos desconectar das coisas do mundo em muitos momentos, para estarmos preparados para receber, né, as orientações espirituais que vão nos auxiliar e muito a vencer as nossas próprias dificuldades. Então, nós escolhemos, né, a noite de hoje é a lição do livro Terapêutica de Emergência, do Divaldo Pereira Franco, de diversos espíritos. E quem prefaciou esse livro foi a Joana de Ângeles, em Salvador, em 26 de março de 83. E ela diz assim: o mundo moderno, com as suas conquistas tecnológicas, apresenta-se enfermo. A falência dos valores éticos da moral cristã na atualidade é inquestionável. E por que o nosso mundo hoje, se dizendo moderno, está se apresentando enfermo? Porque o homem, com toda a sua capacidade intelectual, ele está desenvolvendo a asa do intelecto, se esquecendo da asa do amor, a asa da moral, que elas têm que andar juntas para haver equilíbrio, porque uma não pode caminhar sem a outra. Porque senão o que acontece? O intelecto do ser humano, ainda carreado de muitas coisas negativas, de muitos vícios, de muitos desejos inferiores, ele tem a capacidade de organizar, estruturar muitas coisas que vão de encontro, né, ao que é bom para a gente. E tudo que nós fizermos tem que ir ao encontro das coisas boas e não de encontro com as coisas negativas. Então, para isso, a nossa asa do amor tem que estar, né,
andando, caminhando junto, porque senão nós vamos entrar no mundo da tecnologia e fazer opções difíceis, porque a tecnologia avançada, ela abre uma janela enorme para nós, mas nós precisamos saber escolher o que nós queremos ver, o que nós queremos saber, o que nós queremos conhecer. Nessa pandemia, nós estamos tendo muita oportunidade de estar vendo filmes, né, palestras, estudos, entrevistas, tudo que de bom que vai acrescentar muito aos nossos conhecimentos, nos mostrando como vencer as nossas próprias dificuldades, como sair do olho do furacão, aquele momento que a gente acha que não vai conseguir, né, agarrar a oportunidade e nós vamos nos perder. Mas ao mesmo tempo tem o lado negativo, que é o lado que ainda, infelizmente, compraz muito mais ao homem velho do que ao homem novo, que é o lado, né, que nos convida para o sexo desvairado, para a prostituição, para a corrupção, para o assassinato, para a pedofilia. E como nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, com muitas dificuldades, nós vamos fazer um paralelo com a porta larga e a porta estreita que Jesus nos orientou. Entrar na porta larga é fácil para a gente, porque ela está fazendo convite tudo aquilo que nós já estamos viciados e que é fácil para a gente. Agora, a porta estreita é o convite à melhoria interior, à terapêutica de emergência. E qual é a questão de emergência que o livro Alerta do Divaldo fala? Clama. Ele está dizendo, fique atento. É uma questão de emergência agora, nós caminharmos para um mundo melhor, nós fazermos opções melhores, nós optarmos por coisas boas. Por mais que a gente penda pelo lado negativo, vamos fazer o exercício de gostar do que é bom, de gostar de músicas boas, letras saudáveis, letras que levam a nossa mente a pensar e agir de forma bacana. Porque hoje, se a gente se detiver nas letras das músicas que estão se apresentando, nós não vamos tirar absolutamente nada delas. Ao contrário, nós vamos nos envolver com o batuque. Aquele batuque, aquele ritmo que nos seduz, que nos contagia e que nos leva a danças, a gestos difíceis, né, provocantes, sensuais, e que vai trazer toda a lembrança de nós espíritos, ainda em muitas dificuldades. Então nós precisamos aprender a ouvir músicas boas, músicas salutares, que trazem mensagens de amor, que trazem mensagens, né, de avanço, mensagens de otimismo. Então hoje não se sabe mais o que é certo, o que é errado. E o organismo social padece conflitos alarmantes, e o homem ansioso no báratro, quer dizer, no abismo, no inferno das realidades cotidianas, delira, se angustia, apresentando-se insatisfeito e sofrido. Então, nós acabamos nos envolvendo nesse furacão, né? Nesse rodamuinho, e vamos nos deixando envolver por coisas que não vai nos levar a lugar nenhum. Multiplicam-se as conquistas de inteligência e fazem-se mais complexos os quadros do sentimento. Porque, na verdade, nós não vamos encontrar o que verdadeiramente nós precisamos nessas conquistas complexas, né? Que nos induzem mais ao que nós já somos, que são espíritos inferiores, do que nos levam às conquistas positivas. E aí nós encontramos muitas vezes um vazio interior, uma coisa sem sentido, e que a gente fica questionando: por que eu estou aqui?
que eu estou fazendo aqui? O que Deus está fazendo? Por que Deus está permitindo que o mundo esteja nessas condições? Deus não está permitindo nada, não. As nossas escolhas é que não são felizes, porque Deus nos deu a oportunidade de ter um mundo bonito, um mundo saudável, opções muito felizes para a gente. E nós é que fazemos sempre as escolhas mais difíceis. Então a loucura e o suicídio dão-se as mãos. Solidão e estados depressivos encarceram vidas. Alienações e enfermidades psicossomáticas aumentam vertiginosamente com estatísticas assustadoras de violência de toda sorte. E é o que o Haroldo Dutra disse aqui no livro dele, né? Esse livro de meditação, quando ele diz: hoje milhões de pessoas sofrem de estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, ou mesmo de agitação, devido à dificuldade de concentração, incapacidade de captar e armazenar informações. Então, por isso que para a gente é muito difícil, porque a gente não exercita uma meditação. A gente não exercita ficar quietinho, de olho fechado, pensando no bem, uma música tranquila, meditar, né? Pensar nas coisas boas que Deus colocou nas nossas vidas, relatar, aprender a ser grato, agradecer a Deus por tudo que Ele nos oferece durante o dia. Todo dia é um presente. Por isso que hoje é o presente que nós estamos vivendo. É o momento de construirmos coisas boas, coisas que realmente vão fazer com que a nossa existência tenha um sentido real, o sentido de evolução, de aprimoramento, de burilamento de nós enquanto espíritos imperfeitos. Então nós lemos, tem uma lição no livro do Chico Xavier, são coletâneas, né? E que diz assim, que a lição nos sirva. E ele fala de um negociante que, desesperado, né, diante de uma situação aparentemente sem saída, ele acaba tirando a própria vida. E aí diz assim, que a lição nos sirva. E para quantos irmãos aflitos que se desesperam por pequenas contrariedades, que não têm fé na ajuda de Deus, que sempre nos vem, por qualquer apertura financeira ou falta moral praticada, se veem sem saída e acabam suicidando-se, agravando assim suas provas, perdendo sua batalha e realizando um ato de covardia. Se esperassem um pouco mais, se confiassem mais na misericórdia divina, se fizessem por onde para merecer os socorros do Pai e Criador, que sempre nos ajuda, não como queremos, mas como o sabe fazer para o nosso bem, sofreriam menos e dariam de si um testemunho de gratidão ao autor de nossas vidas e de nossos destinos. Escusado é dizer que o negociante que tirou a própria vida, em espírito mais tarde, refeito do seu suicídio, visitou sua casa e a encontrou prosperando, e com a sua esposa à frente de seu negócio, realizando sua prova remissiva e abençoada. E termina, se esperasse um pouco mais, ele teria conseguido sair dessa situação difícil financeira que o fez entrar num desespero, numa insanidade e tirar a vida que Deus lhe deu. Então nós precisamos estar muito atentos e que essa lição sirva para nós, diante das dificuldades, das turbulências, que nós possamos dar tempo ao tempo, porque Deus está sempre nos intuindo. Aqui ele fala também, olha, que eu achei bem interessante. Aqui ele diz assim, se esperassem mais um pouco, se confiassem mais na misericórdia divina, se fizessem por onde para merecerem os socorros do Pai Criador,
E aí a gente pergunta como, se a gente fizesse por merecer, porque nós estamos fechados para balanço. Nós não queremos saber das coisas de Deus. Nós estamos girando em torno das coisas materiais, do ter e não do ser. Então, como que nós vamos receber as intuições do alto se nós não estamos receptivos para isso? Nós estamos preocupados com o dinheiro, com os imóveis, com as coisas, com o carro, com tudo, menos com as nossas conquistas espirituais. E aí, no momento de um grande desafio de uma turbulência maior, nós muitas vezes nos perdemos e tiramos a própria vida. Então, Joana continua dizendo assim: é certo que nem tudo são tragédias ou desconcerto na vida. Há muita beleza e amor diminuindo as tensões e espocando em esperanças de melhores dias, atestando a vitória da inteligência sobre a força do bem sobre o mal. Então tem muita coisa boa acontecendo. Nós sabemos que sim. Nós estamos envolvidos em N projetos, né? Nós estamos vendo muitas pessoas indo ao encontro da dificuldade, indo ao encontro da dor, da fome, do frio, esquecendo de si mesmo e se voltando para o próximo. Então, isso são coisas realmente que acontecem, estão acontecendo no mundo, mas que nós precisamos estar sintonizados para ter o prazer de estender a mão para o próximo e saber que aquele próximo saiu de uma situação difícil graças ao pouquinho que nós fizemos. E aí muitas vezes a pessoa fala assim: eu não vou conseguir mudar o mundo, eu não vou fazer nada, não. Aí eu me lembro sempre da história do beija-flor, diante do incêndio da floresta. Ele ia lá com seu biquinho no riacho, pegava uma gotinha de água e jogava. Ia lá, pegava uma gotinha de água e jogava. E aí veio o leão, né, com o seu bocão, o tigre, o hipopótamo, o elefante, todos esses animais, jacaré com bocas grandes, né? E começaram a rir. E falaram assim: beija-flor, você acha que você vai conseguir apagar o incêndio da floresta com essa gotinha de água que você tem a oferecer? E o beija-flor humildemente, conscientemente diz: não, eu tenho certeza que eu não vou conseguir, mas eu tenho certeza que eu vou ter a minha consciência tranquila do meu dever bem cumprido. Então, quer dizer, se aqueles animais que são esses, que estão sempre de olho na gente, querendo detonar o nosso trabalho, desfazer dos nossos trabalhos de amor, do bem que a gente gosta e tem prazer de fazer ao próximo, né? Se eles não quiserem acompanhar, que não acompanhem, né? Mas que isso não venha a detonar, nos tirar, né, do eixo, do foco da prática do bem. Isso é muito importante. Então, nós sabemos que a relação é muito larga e dolorosa quando nós lembramos da Segunda Guerra Mundial, né? Quando nós lembramos de Napoleão Bonaparte, como diz aqui a Joana de Ângeles, que nas suas vitórias no Egito, após a conquista de Jaffa, alegando escassez de víveres, quer dizer, gêneros alimentícios, muito semelhante ao que a gente vive hoje aqui, né? E recursos para os prisioneiros que lhe caíram sob o jugo, mandou-os degolar. Então foi mais fácil mandar matar do que lutar pela sobrevivência dessas pessoas, que são humanos, que sentem, que pensam e que têm muito a oferecer. A mesma coisa na Segunda Guerra Mundial, né, quando ceifou aproximadamente 50 milhões de vidas humanas, dentre as quais 6 milhões de judeus morreram nas câmaras de gás. Então, essa relação é larga e dolorosa, mas é a nossa realidade. O amor está frio nos sentimentos da maioria dos homens. Isso é dito por Joana de Ângeles. E as doenças do ódio
do absolutismo do poder coletivo e individual contaminam os seres humanos, ameaçando-os de extinção numa guerra total. E nós estamos vivendo uma guerra agora. Uma guerra onde muitas coisas estão explodindo, muitas coisas estão aparecendo. E nós precisamos, mais do que nunca, orar. Orar pelos nossos governantes, ao invés de ficar brigando, lutando contra, né? Ficar nessa briga insana de partidos, disso, daquilo. Nós temos que pensar no mundo, no Brasil, o que é melhor para todos nós. E orar para que esses governantes sejam iluminados, sejam abençoados, sejam protegidos contra as maldades, contra as tentações. E nós fazemos parte dessa realidade. Quando nós vibramos mal, quando nós desejamos mal para aqueles que estão à frente, né, do município, do estado, do país, do governo do país, né? Então nós precisamos estar mais conectados e ter mais misericórdia para com esses seres que estão em tarefas dificílimas, missões difíceis, e muitos deles estão se afundando, né, por terem as mentes possuídas pelo ter e não pelo ser, se deixando contaminar pelo mal. Então, não obstante, nós precisamos saber e ter certeza de que Jesus vela pela nau terrestre e se compadece do homem inquieto e violento destes dias, facultando-lhe recomeço e paz. E é isso que Jesus está nos oferecendo todos os dias, novas oportunidades. Novas oportunidades. E por menos que a gente saiba, todos nós somos beija-flores. Nós temos um pouquinho para oferecer. E esse pouquinho virá muito quando nós nos sintonizamos com outros beija-flores que também desejam o bem. Para que o mesmo logre a renovação íntima e a saúde, a doutrina espírita se lhe apresenta como terapêutica de emergência, através da qual ele consegue o encontro consigo mesmo e logra a felicidade. Então nós precisamos buscar na doutrina, né, o conhecimento, né, as explicações que Allan Kardec, de uma forma tão desprendida, ele se dedicou plenamente à codificação da doutrina espírita, conversando, dialogando com os espíritos desencarnados e trazendo para nós a codificação, né, com todas as explicações, né, que nós precisamos para entender que nós somos espíritos imortais, que a reencarnação é uma lei de justiça, é uma lei de amor, né? Então, diversos espíritos, um minutinho só, diversos amigos espirituais trazem-nos a sua contribuição para o cometimento de mudança do atual quadro que existe na Terra. Quantas lições! Olha só aqui nesse pequeno estudo que nós estamos realizando, eu consegui buscar material em um livro Alerta, no livro, né, da coleção do Chico Xavier, no livro Terapêuticas Emergenciais, no livro Meditação do Divaldo e no livro, esse livro, A Lição Preparatória. Esse livrinho aqui, ó, quando eu falo livrinho, eu lembro da Dona Venita, que ela fala livrinho, com todo esse conteúdo aqui, isso aqui é um livrão, né? E é verdade, né? Então, eles todos se esmeram em trazer, né, leituras edificantes, mensagens, páginas repassadas de esperanças, trabalhadas na experiência e conquistas de cada um dos que as afirmam. São, por exemplo, nesse livro aqui, que nós estamos fazendo esse estudo, são espíritos diversos. Olha quantos que vieram ter
com o Divaldo, né, para passar a mensagem de vida deles. E aqui eles falam, olha, com todo o amor, a rogativa da fé, né, preservar a simplicidade, vigiar o pensamento, técnicas de ação. Olha quantas coisas, quantos recursos que nós temos para trabalhar no momento que nós ficamos diante, né, das nossas dificuldades, dos nossos desafios, dos nossos conflitos. E eles estão aí incansavelmente trazendo essa fonte que a gente pode beber, mas a gente não quer. A gente não quer saber de parar, a gente não quer sair da Netflix, a gente não quer sair, né, dos jogos, da internet, para aproveitar as coisas boas que a espiritualidade traz para nós. Mas, como nós somos espíritos de livre-arbítrio, que tem livre-arbítrio, Jesus está esperando, né? E ele vai esperar. Enquanto tiver uma ovelha desgarrada, Jesus vai estar no comando, aguardando, nos buscando, e nós dando essa trabalheira toda para ele, né? Então, as lições do Evangelho de Jesus e da codificação espírita, que são os medicamentos eficazes para as enfermidades deste momento. Então, não tem outro remédio. O nosso corpo, o nosso físico, ele vai adoecendo, porque é mente sã, corpo são. Se a mente não estiver sã, o corpo adoece. E aí nós vamos, ao invés de buscar no Evangelho o nosso médico, obviamente que nós temos doenças, precisamos tratar. Desculpa. E existem, a medicina existe exatamente para isso, para nos trazer o paliativo, para nos trazer a cura do corpo físico, dos órgãos que nós invigilantemente afetamos com os nossos sentimentos difíceis. Quando eu penso mal do outro, eu estou envenenando o meu órgão, meu coração, meu fígado, meu baço, meus rins, tudo em nós vai recebendo, né, essas vibrações. Por isso que é importante nós exercitarmos pensamentos no bem. Ao invés de pensarmos negativamente, é muito difícil. Eu estou falando, mas eu vivo a mesma situação de todo mundo. Que vez por outra, pensamentos invadem a minha mente e que, como é difícil substituir o positivo pelo negativo, muito difícil tirar, limpar essas coisas negativas que vão alimentando o nosso eu inferior, né? E colocando coisas positivas para alimentar e fazer prosperar o homem novo, o eu, né? Que Jesus espera de nós. E para a gente encerrar, nós pegamos no mesmo livro do Chico uma lição muito bonita, né, desse livro Coleção do Chico, a lição que fala de um senhor que trabalha, saiu aqui a página, vou pegar de novo, César, o assessorista, ele trabalhava num prédio, num edifício, e ele que levava as pessoas, né, do 1º ao 18º andar o dia inteiro, imagina, né? E ele, quando ele estava indo para o trabalho, ele percebia na fila do ônibus, ele observava o rosto das pessoas tristes, angustiadas, irritadas, mal-humoradas. Ele coloca aqui, tinha uma fisionomia revelando aborrecimento, apreensões, algo doloroso dentro de si. E concluía: poucos os que vivem no clima de alegria, que é o remédio de Deus. A alegria é o remédio de Deus. Ele concluiu quando ele olhava aquelas pessoas. Poucos os que vivem equilibrados, projetando o pensamento em coisas boas e desejando realizar o bem, ser útil, alindar o seu dia com ações meritórias. Poucas as pessoas.
Ele estava observando, analisando. E nós estamos na vida para isso mesmo. Ele poderia estar analisando aqui a roupa que a pessoa estava vestindo, o sapato, né? Podia estar criticando. Não, ele estava analisando positivamente, né? Percebendo e trazendo para ele e o melhor que nós vamos ver aqui. O que ele poderia fazer para contribuir para que essas pessoas não tivessem essa fisionomia tão carregada, com tantos sentimentos difíceis. Então ele continua aqui: o mundo está precisando de amor, de criaturas bem-humoradas, cheias de fé, no discipulado de servir, que concorram para mudar a paisagem dolorosa, cheia de pessimismo que ora vivemos. E esse assessorista, ele ia então para o elevador e ele começava a observar, e cada pessoa que entrava e ele observava uma fisionomia triste, amargurada, ele sempre falava alguma coisa para levantar a autoestima dessa pessoa. E ele dizia assim, porque ele depois veio a desencarnar. E aí é quando todos ali naquele prédio que viveram, ele parece que trabalhou lá, parece 40 anos, todos vibraram positivamente para ele, sentiram a ausência dele, lembraram de todos os pensamentos, de todas as lições, de todas as falas, né, de amor, de carinho que ele falou para levantar o astral de todo mundo. E só naquele momento que ele não passou despercebido, né, porque todo mundo tinha uma boa lembrança desse senhor, né, o César, né, que trabalhava nesse elevador no prédio. E aí diz aqui: deixou saudades e comentários elogiativos ao seu belo e evangelizado espírito, porque sua especialidade era viver permanentemente bem-humorado, contando para os presentes no elevador lindos e apropriados casos, revelando lições de otimismo, de amor e de fé. Os lindos casos de Chico Xavier que ele pegava, todos ele passava a contar, né? Constantemente fazia parte da sua maneira de se dirigir para as pessoas. E os que entravam ali, operários, engenheiros, médicos, advogados, professores, funcionários de todas as categorias, ouviam com atenção os casos lindos que César lhes contava, que eram os casos do Chico que ele lia, e recebia por isso de todos abraços e louvores e uma estima sincera. E as fisionomias se abriam diante do que ele falava, com um sorriso, se desanuviavam e muitas vezes se medicavam e se curavam, saíam dali curados. Olha que interessante. O ambiente do elevador, todos se modificavam, todos sorriam e acabavam a despedida trocando o tratamento evangélico cristão. Vai com Deus, fique com Deus. E todas as vezes que podia, sem ferir ninguém e com muita humildade, perguntava aos que traziam a fisionomia amarrada, vestida de desânimo, de mau humor, de revolta: meu amigo, o que fizeste ao levantar? Vou repetir aqui só um minutinho. Meu amigo, fizestes ao levantar tua oração ao Senhor? Pedistes ao Pai para realizares hoje uma ação generosa e vitoriares teu dia? Já perdoaste alguém para seres também perdoado? Já visitaste o enfermo? E aí ele termina dizendo assim: compreendamos, irmãos, que a verdadeira religião é a caridade, sem a qual ninguém se salva, porque Deus é amor. Jesus é amor, nossa Mãe Santíssima é amor, e nós precisamos ser partículas desse amor para bem vivermos e sermos abençoados e bem-sucedidos. Então, esse querido irmão, proporcionador de bom ânimo e ambiente feliz,
porque cristão partiu para a espiritualidade, não deixando em seu lugar nenhum substituto, e uma saudade imensa, efetiva, continua vivendo dentro dos elevadores, que vão do primeiro ao 18º andar. Então, essa é a lição do César e que cabe a nós, né? Descobrir uma forma de contribuir, de ajudar aquelas pessoas que estão vivendo momentos dolorosos, que estão no olho do furacão, precisando de ouvir uma palavra de bom ânimo, precisando de um olhar, não um olhar de pessoas imperfeitas como somos, mas aquele olhar do Cristo, naquele olhar de misericórdia, aquele olhar de compreensão, de perdão. E apesar de estarmos muito distantes de tudo isso, nós estamos aqui para sermos melhores, para exercitarmos. E vamos começar então, desde já, a exercitar o amor, o bom ânimo, a coragem, a fé, a prática no bem, para que, ao sairmos da terra, sejamos lembrados como César foi, por tudo de bom que ele deixava no coração das pessoas, pelo sorriso que ele fazia com que as pessoas transformassem a sua fisionomia em carrancuda para aquela fisionomia alegre, e lembrando que o melhor remédio é a alegria de viver, a alegria de nos sentirmos filhos de Deus, criação divina, irmãos de Jesus, neste mundo com tantas dificuldades. Mas tudo passa. Vamos prosseguir firmes e fortes. Que Jesus nos ampare, hoje, agora e sempre.